consigo visualizar o chat, e aí é necessário vocês me comunicarem, falar, professor, tem mensagem aqui e tal, para eu parar o compartilhamento, mudar de aba para conseguir ver as mensagens de vocês aqui, beleza? Espero que vocês estejam bem, estejam seguindo aí firmes e fortes na luta aí, na busca do conhecimento. É complicado, eu leio algumas mensagens aqui nos dois grupos, né, na turma TR, turma IU, em relação à dificuldade, às vezes, falar, não consegui fazer tal exercício, é complicado mesmo, o volume de conteúdo, de coisas para se aprender é gigantesco, mas devagarzinho, tem hora que vai passar um exercício que falar, não consigo, não deu tempo de fazer, vou precisar focar nesse outro conteúdo aqui e tal, mas a gente vai ensaiando, vai devagarzinho na luta para dar certo, que vai dar certo, beleza? Só para lembrar vocês, eu não sei se eu falei, no primeiro dia de aula, fiz cursinho popular, e no ano em que eu fiz, em 2009, eu trabalhava e fazia cursinho. Trabalhava na área da aviação, acordava 4h10 da manhã, todos os dias. Por 3 anos, quase 3 anos fiz isso. E ia trabalhar, voltava, chegava em casa mais ou menos 5 da tarde. Eu tomava banho, comia, ia pro cursinho, ter aula à noite, voltava meia-noite. Era o horário que eu ia dormir. Aí acordava 4h10 no outro dia. E foi assim até eu ser mandado embora da empresa, e ficava doente muito tempo, muitas vezes, todo mês doente, porque não tem, se você não dorme, você fica sem imunidade, né, sem imunidade baixa, mas no final do ano de 2009, passei, deu tudo certo, na raça, na luta ali, é não desistir, é sofrido, é guerreiro, né, se vocês também são. Beleza? Vamos que vamos? Entenda essa dor, professor, o bagulho é louco, não é? Vambora, então. Seguinte, é eu que entendo a dor de vocês, porque eu já passei por isso. Fuso horário. Assunto complicado. Dá pra gente discutir por bastante tempo, mas vou mostrar para vocês, porque o nosso tempo é curto, do volume de conteúdos que a gente precisa aprender para preparar vocês para os vestibulares. Sisteminha para poder a gente resolver exercícios de fuso horário. A teoria, caso caia alguma questão discursiva, que você precisa saber, e trabalhando com alguns exercícios para a gente caminhar da melhor maneira possível. A primeira pergunta é essa aqui, e aí se alguém responder no chat, alguém por favor leia aí que eu não estou visualizando o chat. Essa imagem que você está observando, ela representa o nascer ou o entardecer? Está anoitecendo, está amanhecendo? O que está acontecendo nessa imagem? Guerreiros e guerreiras de segunda-feira, o que está acontecendo? E aí? Estão me ouvindo? Vocês estão visualizando? Estão falando no chat. Alguém respondeu? O que mandaram? Anoitecer. A maioria das pessoas falou anoitecendo. Teve uma pessoa que falou entardecer. Mas eu não sei, pra mim, a primeira vez que eu vi, parecia que depende do ponto de vista, né? Para poder identificar, complicado, né? A imagem gera confusão na gente, essa imagem de satélite bem montada. Peguei para trabalhar, para bagunçar mesmo a ideia aqui. Conseguiu. Certo? A ideia seria a seguinte. Não sei se vocês já viram, se vocês conseguiram visualizar esse assunto com o Jahan, que é o planeta realiza um movimento de rotação. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Do movimento de rotação. E esse movimento de rotação, ele é de oeste para leste. Para visualizar aqui, se vocês conseguirem me observar, o movimento de rotação é de oeste para leste. Por sua vez, o movimento do Sol, o movimento aparente do Sol, que parece que é o Sol que está se movendo, o movimento aparente, na verdade é o planeta que está rodando, mas o movimento aparente do Sol é o contrário, é de leste para oeste. Portanto,
se o movimento aparente do Sol é de leste para oeste, todas as áreas leste de um determinado país tendem a amanhecer primeiro. Sim ou não? Todas as áreas tendem a amanhecer primeiro. Ou seja, a primeira parte a amanhecer vai ser assaberada aí próximo ao Recife, no Brasil. Por sua vez, vai ser a primeira parte a entardecer também, a ficar mais escura. Enquanto em Recife você consegue visualizar a Lua, está à noite, você consegue, pela essa imagem, capturar alguns focos de iluminação, um foco de iluminação bem presente em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Em Manaus ainda vai estar claro. Fez sentido ou não? Fez. Fez sentido? Comuniquem comigo aí, por favor. A ideia, então, é a gente dizer o seguinte: no movimento aparente do Sol, o Sol nasce no leste, por isso que a gente identifica, por exemplo, países orientais, ou especificamente o Japão, a gente fala Terra do Sol Nascente, onde o Sol nasce, porque o Japão está mais a leste quando a gente identifica, né, desdobra e representa o mapa mundi. Beleza? Tranquilo? Beleza. Fácil ou difícil? Se não entendeu, comunica agora. De boa. É o primeiro raciocínio, movimento de rotação. Oi? Tem como isso é relacionado, por exemplo, a Manaus ser algumas horas mais para frente do litoral do país? Sim, é diretamente relacionado a isso. Ou seja, lá no ponto de Recife, o ponto do foco do Recife, muito provavelmente ali, nessa beirada ali, nessa faixa, bem próximo, é onde o Sol vai nascer primeiro, onde você consegue observar o Sol nascer primeiro. Então, quanto mais para oeste eu vou, mais em direção para o interior, em direção de Manaus, em direção ao Acre, mais vai demorar para esse Sol nascer. Por sua vez, vai anoitecer mais rápido no Recife do que no Acre, do que em Manaus. Beleza? Fez sentido? Esse movimento de rotação leva aproximadamente as 24 horas. Certo? E está associado aos dias e às noites, à sucessão de dias e noites que acontece no nosso planeta. Tranquilo? Posso avançar? Pode. Posso? Então vamos lá. Quando a gente vai trabalhar com a ideia do fuso horário, você precisa ter em mente essa ideia de rotação. Precisa reconhecer o movimento aparente do Sol, então o movimento aparente de leste para oeste, e o movimento de rotação. Movimento de rotação no sentido de oeste para leste. Beleza? Aí coloquei outras palavrinhas que aparecem com um termo, né? Leste ou oriente. Oriente, o mundo oriental, é a porção leste do planeta, de acordo com a linha imaginária do meridiano de Greenwich. A oeste, a gente tem ou o lado ocidental, né, é o significado, é o sinônimo de oeste. São palavras aí que podem aparecer para bagunçar a nossa cabeça. Precisa reconhecer leste ou oriente, oeste ou ocidente. Tranquilo? Professor, entraram agora aí na live, pediu só para o senhor voltar um pouquinho aí no raciocínio. No raciocínio? Beleza, vamos embora. A ideia seria o seguinte, a primeira imagem aqui provocativa seria a imagem está representando o amanhecer ou o anoitecer, ou o entardecer aqui indo para a noite. Foi essa provocação para a gente tentar identificar o movimento de rotação do planeta. O movimento de rotação do planeta é de oeste para leste. O que isso significa? Significa que parece que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. O movimento aparente do Sol, de quem está aqui, os terráqueos, que quem está aqui na superfície terrestre, parece que é o Sol que se move e parece que ele nasce no leste e se põe no oeste. E a gente usa, inclusive, isso como um dos meios de orientação. E aí, na imagem, está anoitecendo no território.
não é? Recife já está à noite, São Paulo está à noite, mas em Manaus ainda está claro, ainda você consegue ver luminosidade do planeta. Beleza? Foi esse o raciocínio, a provocação inicial, para a gente chegar na ideia dos fusos horários aqui e representar leste como também sinônimo de Oriente e oeste como sinônimo de Ocidente. Tranquilo? Quem chegou aí, beleza? Pode avançar. Podemos avançar? Para a gente trabalhar com a ideia do fuso horário, eu vou precisar que vocês identifiquem o meridiano de Greenwich. Vocês sabem o que é um meridiano? Aquelas linhas que marcam o mapa. É umas linhas? Tá, mas qual é o sentido dela? Como a gente identifica que é um meridiano e não um paralelo? Na horizontal. Na hora, O meridiano está na vertical. o meridiano está na vertical? Na verdade, o meridiano vai ser Meridiano é o sul, não é? O meridiano é o sul, o meridiano é leste. É aí que tá, que a gente precisa identificar bem para a gente não bagunçar. Vamos imaginar o seguinte. Consegue visualizar uma esfera aqui na minha mão? Sim ou não? Sim. Consegue? Sim. Você tem que imaginar, então, essa angulação de um polo a outro. Essa angulação de um polo a outro que liga, essa linha imaginária que liga um polo ao outro como um meridiano. E aí você consegue, a partir dessa ideia, desse raciocínio, fechar a esfera terrestre com meridianos, um ao lado do outro. Fez sentido? Fez sim. Isso divide o planeta em duas partes, né? Então, se eu imaginar esses arcos, né, ligando de um polo a outro, eu consigo separar o planeta em duas partes, parte leste e parte oeste. Beleza? É diferente do paralelo. O paralelo a gente usa como base a linha do Equador. A gente divide a esfera em norte e sul. Beleza? Então, paralelo norte e sul, meridianos leste e oeste. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo sim, professor. As duas informações, quando aprimoradas por técnicas matemáticas, faz a gente pensar, faz a gente identificar as latitudes e as longitudes, da qual vocês já ouviram falar, sim ou não? Já. Latitude, a variação angular do centro do planeta à linha do Equador, né, a variação angular de 0 graus na linha do Equador, 90 graus norte, 0 graus linha do Equador, 90 graus sul. Beleza? Latitude. Longitude seria do centro do planeta, variação de 180 graus para leste, não é de 0 a 90, percebam, 0 a 180 graus para leste, 0 a 180 graus para oeste. Beleza? Precisamos dessa base para a gente conseguir entender fuso horário, senão fica mais complicado. Tranquilo até aqui? Pode falar de novo? Repetir? Professor, eu ia pedir para você repetir também. Tranquilo. Ó, vocês estão visualizando meu braço tranquilamente? Sim. Ó, cotovelo, centro do planeta. Então a gente imagina uma linha aqui ligando a linha do Equador, que divide o planeta em norte e sul. Ângulo reto, ângulo de 90 graus, chego num polo, polo norte. Ângulo de 90 graus, chego no polo sul. Essa variação, essa distância angular da linha do Equador até o polo norte, da linha do Equador até o polo sul, a gente denomina de latitude. Tranquilo? Tranquilo. Professor, esse esquema de latitude foi o que o professor já comentou na última aula, né? Que divide os climas, que é clima tropical, clima... Exato. Ajuda a gente a temperado. estabelecer, né, as zonas climáticas, né? Zona equatorial, zona tropical, zona temperada, zona polar. Ajuda bem a gente a entender essa divisão, essa distribuição desigual de energia no planeta, não é?
E a latitude, aqui eu não prestei muita atenção no que você falou, a latitude também é usada para calcular o fuso horário ou é a longitude? É a longitude. Ah, tá. Você só está contextualizando a latitude, né? Exato. A longitude vai ser do centro do planeta até o meridiano inicial, que é o meridiano de Greenwich. Ele é o meridiano de referência. Ele é o zero de longitude. A partir dele, a gente consegue calcular e a gente consegue medir a variação angular de 180 graus, de 0 a 180 graus, contabilizando metade de uma esfera, né, para leste, de 0 a 180 graus para oeste. E aí, quando você une duas informações, latitude e longitude, você encontra, você está referenciando, você está indicando a coordenada geográfica de um determinado ponto na superfície terrestre. Beleza? Beleza. Tranquilo até aqui? Até agora sim. Às vezes, ó, toma cuidado. Às vezes, por que eu foco bastante nessa variação angular de 0 a 90, variação angular de 0 a 180 na longitude, de 0 a 90 na latitude? Às vezes vem uma questão discursiva pedindo para você diferenciar latitude de longitude. Tem que tomar bastante cuidado com a definição desses dois conceitos. Tranquilo? Posso avançar? Pode. Pode sim, professor. Posso? Só para a gente imaginar, visualizar a ideia da longitude, para a gente ter uma ideia. Então, olhando o planeta de um ponto de vista diferente, né? Então, aqui, centro do planeta, meridiano de Greenwich, e essas são distâncias angulares que representam metade da esfera. Metade da esfera para leste, metade da esfera para oeste. Com isso, a gente totaliza 360 graus da nossa esfera. Ou seja, você está representando o planeta enquanto uma esfera. Não é terra plana aqui, tá? Planeta esférico. Beleza? Fica mais fácil de visualizar a partir dessa imagem, sim ou não? Com certeza. Sim. Ligando um polo ao outro, esses arcos, mas a gente lembrar que isso é matematizado, né? Isso foi atribuído, foi aprimorado pela matemática para dar essa característica, né, de graus, minutos e segundos, para a gente conseguir localizar qualquer ponto na superfície. Ele foi criado aí a coordenada geográfica. Beleza? A partir dessa ideia, a gente já consegue pensar, consegue avançar para outros assuntos, a gente consegue tornar ele mais complexo e para a gente chegar no fuso horário. Aí vem as afirmativas. A rotação terrestre, ela leva aproximadamente 24 horas para que o movimento de rotação seja realizado, e o sentido dele é de oeste para leste. Precisa saber disso. Isso está associado, isso o que, professor? A rotação está associado à sucessão de dias e noites. A partir dessa ideia, a gente consegue distribuir as 24 horas existentes em um dia por toda a esfera terrestre. Pegou a ideia? Pegou a visão? Volta o raciocínio de novo. Ó, o raciocínio. O movimento de rotação demora 24 horas para acontecer. E ele acontece de oeste para leste. Isso está associado à sucessão de dias e noites que a gente consegue utilizar para a nossa contagem dos dias, para o nosso tipo de calendário. Sim ou não? Sim. A partir dessa ideia, então, se esse tempo leva 24 horas para se completar, eu consigo dividir a esfera terrestre em 24 horas, em faixas, utilizando o meridiano, utilizando longitude para trabalhar com uma faixa que vai corresponder a uma determinada hora. A gente organiza, a gente cria um padrão, cria uma maneira de organizar as horas, o tempo, a contagem do tempo no planeta. Como que é feito isso? A gente pega a esfera terrestre, imagina, então, o planeta Terra enquanto esfera, 360 graus, e divide por 24 horas. Para quê, professor? Para a gente saber, mais ou menos,
o quanto é uma faixa que vai corresponder a 1 hora dessas 24 horas. Fazendo a continha rapidinho, dividindo 360 por 24 horas, a gente chega em 15 graus. E aí a gente pode dizer que uma faixa de 15 graus corresponde a 1 hora no planeta. Fez sentido? Guerreiros e guerreiras. Fez sentido? Tranquilo até aqui? Fez? Alguém comentou alguma coisa no chat aí? Alguma dúvida? Precisa entender isso. Essa aqui é a base. Então, vim lá de conceitos anteriores que vocês já viram, mobilizei eles aqui. Isso aqui é o essencial. A partir disso aqui, fica tudo mais fácil, se entender esse raciocínio. Professor, é uma dúvida não tão relacionada à fuso horário em si, mas à longitude. Tem uma coisa que eu aprendi quando comecei a aprender sobre o fuso horário, que é para decorar porque que foi colocado o grau zero como grau zero. Isso cai bastante ou é uma coisa meio irrelevante? É uma coisa meio irrelevante. Não precisa ser decorado, então, né? Não, em termos de questões específicas de prova, não. Mas seria algo mais cultural, né? Associado com uma cultura sua, um jeito de você falar, ó, estou mobilizando essa habilidade aqui para eu entender esse assunto, eu uso essa ideia. Mas te perguntar isso, o porquê 0 grau, não. Tá bom, então. Obrigada. Tranquilo? O que a gente vai trabalhar aqui é a seguinte ideia. O meridiano referencial, para a gente entender onde é leste, onde é oeste, é o mesmo que a gente vai utilizar como base para a contagem das horas. Tá bom, então. Obrigada. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Ô, professor, esse referencial aí é mesmo que meridiano inicial? Isso. Ah, tá. Também chamado de meridiano de Greenwich. Ele é o referencial que a gente vai utilizar. Tranquilo? Relacionado a Professor, esse volta esse 15 negócio aí dos graus. 15 graus, por favor, que eu não entendi muito bem. Espera aí que vocês se cortaram. 2 pessoas falaram. Falou uma moça primeiro, depois um rapaz. Pode falar. Não, você ia falar sobre os 15 graus da divisão que você falou, eu não entendi muito bem. A gente pega 360 graus, imagina a esfera terrestre, certo? O valor angular de uma esfera terrestre é 360 graus, beleza? Pega isso e fala, se eu dividir isso pelas horas, para eu conseguir identificar qual é a faixa entre meridianos que vai corresponder a mais ou menos 1 hora. Tranquilo? É essa a ideia. E aí você olha o planeta de cima e você fala, eu consigo contar, distribuir essa esfera, 24 horas que tem que ter. Por que tem que ter 24 horas? Que é o tempo do movimento de rotação. Por isso, foi feita essa divisão. Divide 360 graus por 24 horas, sai esses 15 graus aí, cada 15 graus, portanto, representando uma faixa com 1 hora. Beleza? A outra pessoa que tinha comentado, um rapaz. Não, era a mesma dúvida, mas tá ok. Tranquilo? Posso avançar? Pode. Professor, e tipo, a longitude corta a Terra no meio exato, no meio vertical exato? Como assim? Tipo, no meridiano de Greenwich que você comentou, vai ter 50% da Terra para cada lado? Ou é... Isso, 50%. Ah, entendi. Entendeu? E esse grau que você comentou é o ângulo da matemática, né? É a mesma medida. Exato. Só que aqui a gente usa, em termos de coordenada, ela é graus, minutos e segundos. Na contagem dá isso, da coordenada geográfica específica. Entendi. Beleza? Então, você pegar a coordenada de Campinas, vai estar lá, graus, minutos e segundos. Existe essa unidade de medida convencionada. Tranquilo? Tranquilo, valeu, professor. Mais alguma dúvida ou posso avançar? É isso, tem que perguntar agora para a gente consolidar bem a informação aqui. Ô, professor, então, por exemplo, se, sei lá, eu venho em algum lugar, sei lá, 30 graus a leste, então vai estar, tipo, 2 horas a leste? 2 horas a leste, 2 horas de diferença em relação ao referencial. Qual é o referencial? O referencial, de acordo com a frase que você disse, é meridiano de Greenwich. Então, meridiano de Greenwich vai ser uma determinada hora. Um local que está 30 graus leste desse referencial vai ter 2 horas de diferença.
Beleza. Até aqui? Sim. Calma que a gente vai chegar no entendimento aí, como que as horas aumentam, como que as horas diminuem, para a gente raciocinar e acertar todas as continhas aí, todas as questões. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Essa é a hora. Não? Pode avançar. Então vou avançar. Esse mapa é um mapa, se eu não me engano, do IBGE com os fusos horários. Olha que interessante. Repara que eu escrevi uma seta aqui, né, com o sentido de rotação do planeta. Repara que tem aqui norte, sul, leste, oeste, e tem uma escala aqui que a gente viu na aula passada. Tranquilo? Professor, o que você falou da faixa não é necessariamente uma regra. Eu pergunto, por quê? Ué, professor, porque quando eu observo, por exemplo, o meridiano de Greenwich, ele não tem uma linha fixa. Dependendo do país, da área que eu estou destacando, ele vai mais para oeste ou ele vai mais para leste. Sim. Por quê? Porque cada país adota uma determinada hora. Então, você pode seguir, estender, agrupar a hora, modificar, mobilizar esse fuso, tornar ele flexível de acordo com as suas necessidades. Obviamente que não pode ser algo absurdo, mas existe essa estratégia de cada país de se adequar de acordo com cada fuso. Fez sentido? Eu me perdi no raciocínio, professor, você consegue dar uma... Vamos lá, ó. Consegue observar o meu mouse? Sim ou não? Eu não tô achando, não. Não consegue Achei. visualizar? Achou? Ó, tô no meridiano de Greenwich aqui, o referencial nosso, beleza? Uhum. De acordo aqui com ele, ele é o zero. Então já colocou para ser didático. Quando eu observo essa linha aqui, ó, quando chega aqui na área de Luanda, olha o que acontece, tem uma quebra. Aí quando chega aqui, ó, em Niamey, tem outra quebra, não é uma linha fixa. Ou seja, muito provavelmente Niamey falou, eu quero pertencer ao fuso mais um e não ao fuso zero. Porque para mim é mais eficiente no meu dia a dia. Assim como Argel aqui, ó, escolheu estar no fuso, de acordo com a cor aqui, né, no mais um e não no fuso do meridiano de Greenwich. Ou seja, ele tornou o fuso, a faixa de 15 graus, meio flexível de acordo com a necessidade dele. Mas qual que é a influência do fuso horário nos países? Tem alguma influência comercial, alguma coisa? Opa, total. Imagina comigo o seguinte, consegue observar Tóquio aqui? Hong Kong? Aham. Bolsa de valor, né? Acorda aqui, bolsa de valores, a galera aqui no Brasil já fala, o que vai acontecer em termos de economia? Isso Então, ordena tipo, baseado muita no coisa. horário que a bolsa de valores fecha, é isso? O fuso horário tem influência comercial? Tem influência comercial. Assim como tem influência comercial no sentido de deslocamento, né? Quando que o produto vai chegar em Brasília? Se sair de Hong Kong, se sair de Seul, se sair de Beijing. Quanto tempo vai demorar? Quando que chega? Qual o horário que vai ser em Brasília quando sair de navio ou sair de avião de Beijing? Isso influencia, dependendo do tipo de produto. Falar, eu preciso dessa quantidade de equipamento, por exemplo, para intubação numa situação de pandemia. Você consegue me enviar até esse horário aqui, no fuso horário de Brasília? E aí todos os cálculos são feitos para levar em consideração isso. Beleza? E eu tô reparando aí, não sei se eu interpretei errado, mas não tem nenhum país no eixo zero, né? Por quê? É tão horrível assim? Aqui no eixo zero, olha aqui, ó. Ah, tem sim. Aqui, ó. Olha aqui Londres. É verdade. Entendeu? Olha aqui, ó. Olha o que acontece aqui, ó. Esse aqui tá no eixo zero. Fez sentido? Uhum. Então tem um pedaço aqui da África e um pedaço aqui de Londres. E se eu não me engano, aqui, ó, é Portugal. Tá visualizando aqui? Do lado de Madrid, aqui, ó. Se eu não me engano, aqui é Portugal. Então deve estar pertencendo ao fuso zero. E o horário de verão tem alguma influência no fuso horário? Não. Tem influência na contagem na hora que você for resolver um exercício. Aí tem que levar ele em consideração. Muito provavelmente o exercício vai te falar, olha,
é horário de verão nesse local. Aí muda o seu resultado final em relação às horas, né? Porque as horas são diferentes em relação ao horário de verão. Tranquilo até aqui? Entendi. Estão comigo? Sim. Sim? Aí seria o raciocínio seria o seguinte: todas as vezes que eu te falar uma hora, vai ser em relação a outra hora. Exemplo, em Brasília, vamos supor que em Brasília, deixa eu ver, fala um horário aí alguém. 5:30 da tarde. 5:30, vamos supor que em Brasília seja 5:30 da tarde. Que horário vai ser em Londres? Você acha que em Londres vai estar mais à noite, porque Londres está a leste de Brasília? Ou será que Londres vai estar mais cedo? Mais tarde ou mais cedo? É menos Pelo 4 mapa, horas aí vai estar ainda. menos 4 horas. É. -4, mas aí você tem que observar aqui, ó. Esse fuso aqui de Brasília, ele está representando o 3 aqui, tá vendo? O Por quê? -3. Tá visualizando? Ó? Por causa da cor que eu tô tentando identificar aqui. Essa cor aqui é meio que um rosinha, tá aqui no -3. Esse outro pedaço do Brasil aqui, ó, tá no -4. Fez sentido? E Londres está no zero? E Londres está no 0. Então eu tenho quantos fusos de diferença entre o horário de Brasília e Londres? Ah, é -3. Ah, entendi agora. Segui a linha. Pegou? Pegou o raciocínio? Então se a Então, gente quando consegue pegar for por aqui, ó. 17:30 em A gente consegue Campo. pegar por aqui ou vir direto na cor, né? É que aqui a cor não vai fazer sentido porque tem roxo aqui. O roxo complica a nossa vida. Aqui porque não tem roxo na hora do desenho ali. Mas você consegue vir pela linha aqui embaixo e identificar o fuso. A primeira pergunta é: em Londres vai ser mais cedo ou vai ser mais tarde? Mais Mais cedo, tarde? né? 2:30, não é? Tá certo. E aí? Não, mais tarde, porque o sol tá se pondo e Porque você vai tem que passar considerar o por sol, né? é, O sol vai nascer no leste e vai se pôr no oeste. oeste. Então, quando em Brasília for um determinado horário, Londres vai ser mais tarde. Concorda? Que Londres vai anoitecer primeiro? Concordo. Fez sentido aqui para vocês? Sim ou não? Sim. Sim, Então a gente conta. Quando tem o mapa do fuso, a gente conta. Ué, se são 17 horas aqui, aqui vai ser 18, aqui vai ser 19, aqui vai ser 20. Só que vocês falaram 17 e 30, então aqui vai ser exatamente 20 e 30. Fez sentido? Professor, e o Big Bang é lá em Londres, né? Então, tipo, o horário que ele informa não tem nenhuma influência sobre o fuso horário? Ele é o horário real da Terra? Não, é o horário que. Essa faixa aqui é o horário que foi padronizado, que serviu como base. Então, a partir dele, a gente conta as demais horas em uma convenção que aconteceu há um bom tempo atrás. Foi definido isso. Ah, entendi. Entendeu? Então, foi convencionado entre os países tiveram que assinar para conseguir identificar qual horário vai ser, e aí identificaram o meridiano de Greenwich, né, o observatório de Greenwich, especificamente, como a faixa do meridiano inicial de referência para a contagem das horas. Pegou? Todo mundo Sim, entendeu entendi sim. inicialmente? Então, se eu for no sentido leste, o que acontece com as horas? Elas aumentam ou elas diminuem? Elas Aumenta. aumentam, é mais tarde, né? E se eu for para oeste? Mais cedo. Pegou a ideia? É isso que não pode esquecer de jeito nenhum. Vamos treinar? Bora. Bora. Você que falou bora. Que horário vai ser em Moscou? No caso, a cada um desses skins vai ser aqueles graus que a gente fez antes? 1 hora de diferença? Exato. Se Ai, são bom. É 17 e 3? 30.
17h30 em Brasília e 20h30 no meridiano de Greenwich, quantas horas vão ser em Moscou, que de acordo com o verdinho aqui, ó, tá no fuso mais 3. Vão ser 11? Então aqui a 11h30. gente conta, né? 20h30, 21h30, 22h30, 23h30. Exatamente isso. 11h30 da noite. Fácil ou difícil? Faz Tranquilo sentido, até mas não é aí. tão fácil. Tranquilo? Ah, professor, e esse outro país aqui, ó, que a gente não consegue reconhecer aqui, que tá no verde do mais 4? Vai ser 00:30. Fez sentido? Fez. É dessa maneira que a gente realiza a contagem das horas de acordo, utilizando um mapa desse. Beleza? Mas não vai ser sempre que a gente vai ter esse mapa, né? A gente vai ter que meio que analisar. Exato. Esse que é o ponto. Como que a gente faz sem o mapa? Ué, o referencial que você tem é 15 graus é igual 1 hora. E você vai usar isso para realizar suas contas. Tranquilo? Certo. Certo? Antes de avançar para essas continhas, vamos fazer o seguinte: vamos fazer mais um teste. Vamos supor que seja meio-dia no Cairo. Identificou o Cairo aqui? Sim. Quantas horas são em Bogotá quando for meio-dia no Cairo? Professor, coloca o mouse em Bogotá pra eu achar. Opa, Bogotá tá aqui, ó. Ah, tá. Posso fazer até assim, para ajudar vocês. Olha a dica do professor. Aí eu venho aqui no Cairo, ó. Opa, Qual o horário do Cairo que você falou mesmo? meio-dia. 6h30. Meio-dia. Quando for 6h30 da manhã. meio-dia no Cairo, quantas horas são em Bogotá? 7 horas? Como que você fez a conta? Fui Meio-dia menos contando. 5. Meio-dia menos 5. Meio-dia menos 5. Você contou É, 5 12 menos 5, né? diferença? Só que você faltou esse outro aqui, ó, para você contar de fuso. Você contou, você identificou que ele está no menos 5, mas o menos 5 de referência é o meridiano de Greenwich e não necessariamente do Cairo. Quantos fusos tem de diferença? Ó, o Cairo está no mais 2, tem que considerar Mas mais 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5. vai ser 3 da manhã, não, né? Vamos lá, hein? Ó, meio-dia Que é aqui. 5, hein? 5 da manhã. Meio-dia. Vamos lá, ó. Meio-dia aqui. Aqui, no fuso mais 1, vai ser 11 horas. No meridiano de Greenwich, 10 horas da manhã. Nesse fuso menos 1, 9, 8, 7, 6, 5. 5 horas da manhã. Pegou? Sim, então, tipo, é menos 5 em relação Em ao relação a meridiano, Greenwich. a 8,0, é. Exato. É isso que você tem que levar em consideração sempre. Se ele falar assim, ó, um país está localizado 30 graus a leste. Esse 30 graus a leste é a partir de quando? A partir do meridiano de referência. Então, se ele está 30 graus a leste, automaticamente você fala, opa, tem 2 horas de diferença. Por quê? 30 graus é 2 vezes 15 graus. Então, tem 2 horas de diferença em relação ao meridiano de referência, ao meridiano inicial, ou meridiano de Greenwich. Beleza? Pegou? Dúvidas até aqui? Não, tudo tranquilo, professor. Alguém comentou no chat aí alguma dúvida? Ou podemos avançar? Não, nenhuma dúvida. Só tava falando sobre os horários. Tá. E quando eu coloco o voo? Por exemplo, vou sair de Brasília e vou ir até Berlim. Vou sair de Brasília e vou ir até Berlim. Vou sair de Brasília
no dia, deixa eu contabilizar aqui, dia 19 de abril, às 18 horas. Vamos supor, 18 horas não, às 20 horas. Às 20 horas em Brasília, você vai sair do dia 19 de abril e vai chegar em Berlim. O tempo de voo de Brasília até Berlim deve ser aí aproximadamente umas 13 horas de tempo de voo. Que dia e que horas você chega em Berlim? Que dia você falou que você Qual o horário que você saiu do Brasil? Do Brasil, de Brasília? 20 horas, do dia 19. Você chega no dia 20, 1h da tarde. 1 hora da tarde? O que você fez com o tempo do voo? Eu coloquei o fuso horário e contei o voo. Você falou que era 13 horas. A pergunta seria o seguinte, ó. Quando estou dizendo, estou saindo de Brasília às 20 horas do dia 19, quando for 20 horas em Brasília, quantas horas vai ser em Berlim? Meia-noite. Tudo bem? Então vai ser, ó, 20 horas aqui. 21, 22, 23, meia-noite. Uhum. Então, achamos esse raciocínio. Você precisa anotar isso na questão quando for. Então, quando for 20 horas em Brasília, 20 horas da noite, né? Em Berlim vai ser meia-noite. Tranquilo? Essa é a referência. Só que você está voando. Você tem que incluir esse tempo de voo. Então, você vai incluir as 13 horas, mais ou menos, que eu citei aqui. E que, portanto, você vai chegar em Berlim 1h da tarde. 1 hora da tarde do dia? Do dia 20? Do dia 20, do dia seguinte. Todo mundo entendeu o raciocínio? Então, utilizou o horário do voo mais a diferença entre os graus, né? Primeiro, o que é mais interessante? Primeiro, é você fazer a pergunta. Se são 20 horas em Brasília, do dia 19 de abril, quantas horas é em Berlim? Primeiro você faz isso. Você descobre a hora em Berlim. Quando é 20 horas em Brasília, quantas horas são em Berlim? Depois você inclui, depois você soma o tempo de voo. Fez sentido? Sim. Todo mundo entendeu isso? Sim. Sim ou não, guerreiros e guerreiras? Fácil ou Sim. difícil? Very easy, não? Very é uma palavra muito forte, professor. É easy, então. Easy. É relativamente tranquilo a partir do momento que vocês conseguem entender esse raciocínio e você já conseguiu identificar que você tem que somar o tempo de voo. Fez isso, tá tudo certo. Professor, algum exercício, sempre eles vão dar os graus certinho. Eles não vão querer que a gente venha com coisa decorada, tipo, quantos graus o Brasil tem em relação ao eixo de o meridiano de Greenwich. Eles não vão querer nada decorado, né? Eles vão... Então, uma vez eu vi, uma vez a Unesp pediu, você resolvia a questão se você identificasse que em Brasília está localizado no 45 graus oeste e, portanto, no fuso -3. Uma vez. Todos os outros exercícios você consegue realizar com as informações que ele te dão. Uma vez a Unesp, há um tempo atrás, se eu não me engano, 2016, talvez 2016, tenha acontecido dela cobrar no vestibular uma questão que para você conseguir resolver a questão, você tinha que conseguir reconhecer que Brasília está localizado no fuso 45 graus oeste. Beleza? Mas se forem pedir alguma coisa decorada, vai ser basicamente o Do Brasil, Brasília. né? Alguma coisa A referência você precisa saber, né, que é o meridiano de Greenwich, que ele é o zero, e, portanto, eu tenho, a partir do zero, 12 horas distribuídas para oeste, 12 horas distribuídas para leste. Beleza? Tranquilo? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Podemos avançar. Você pode repetir quando que o país vai escolher o horário? Tipo, se ele estiver no meio?
Não Acho que é não isso. a ideia seria o seguinte, ó. Se a gente reparar nesse fuso do Brasil, então, consegue observar? Ele é composto, ó, ele tem essa linha aqui, que divide esse fuso do fuso, o fuso -3 do fuso -4, tá visualizando? E ele tem essa outra linha. Olha o que ele fez com o território da Groenlândia. Ele pegou o território da Groenlândia e incluiu, ó, como se fosse lá pegando a área do que é o fuso -1. Por quê? Porque foi uma decisão e falou, olha, para mim é mais eficiente trabalhar com o fuso -3. Ou seja, a faixa do fuso, de acordo com cada horário, é o país que decide. Cada país decide de acordo com aquilo que é funcional para ele. Tá, entendi. Essa é a ideia. Tranquilo? Posso complicar? Pode. Olha a palavrinha aqui complicada. Estão observando eu mexendo com o mouse? Linha Internacional de Data. Olha ela. Olha ela aqui e olha ela na outro pedaço, na outra porção. O que é a linha internacional de mudança de data? Essa eu não sei se vocês já ouviram falar. Não, acho que não. Eu também não, nunca ouvi falar, não. Ela é uma referência. Mandaram no chat que é um anti-intermediário. Espera aí que vocês se cortaram aí na fala. Fala aí novamente. No caso, seria a mudança de dia, porque como o planeta é 360, mas a gente está vendo ele dividido, como se fosse uma chapa, então é a diferença entre os 12 mais e os 12 menos, porque se encontra. Exatamente. É essa faixa que o 12 mais e o 12 menos se encontra. O que isso vai significar? Que dependendo de como você atravessa nos hemisférios, ou você soma 24 horas, ou você reduz 24 horas, para a gente não ficar confundindo os horários. Espera aí que eu confundi só nessa explicação aí. Vamos repetir? Seguinte, imagina comigo a seguinte confusão. Vamos supor que você esteja aqui, ó, tá visualizando Vancouver? Ou Los Angeles aqui? Sim. O fuso, de acordo com essa corzinha laranjinha aqui, ó, tá visualizando? É o -8, concorda comigo? Vamos supor que você vai de Vancouver viajar para Tóquio. Tranquilo? Beleza. Ao invés de você fazer esse raciocínio aqui, você vai falar, ué, o planeta é esférico, vou cruzar o Oceano Pacífico. Beleza? Você que falou, que horário vai ser em Vancouver? Chuta um horário que a gente vai sair de Vancouver para ir para Tóquio. 1h da tarde? 1h da tarde. Então, de acordo com esse raciocínio, se a gente fizer, então, no -8 é 1h, no -9 vai ser que horário? Meio-dia. Meio-dia. No -10? 11. 11. No -11? 10. 10. No -12? 9. 9. E aqui, que horário que vai ser no +12? 9 ainda. Só que em datas, em 9 dias da diferentes. noite, né? Não é? Em dias diferentes. Então, se eu cruzar... Quase que eu falo. Mas ainda é noite ou dia ou muda? Então, quando você está considerando aqui, se você falar, eu vou sair de Vancouver, você falou 1h da tarde, você falou? Isso. Quando for esse horário aqui, nessa porção de Tóquio aqui, já está à noite. Concorda? Faz sentido agora. Entendeu? Para poder usar como referência e falar, não vou chegar 8 da noite, 8 da manhã, quer dizer, em Tóquio, que a gente utiliza a linha internacional de data. Porque senão a gente vai imaginar um planeta rodando permanentemente e a gente não consegue padronizar a hora. E aí a gente criou esse mecanismo chamado de linha internacional de mudança de data. Beleza? Ah, professor, e se eu for do contrário? Se eu for de Tóquio para Vancouver aqui, de acordo com esse mapa? Aí você usa um horário em Tóquio, então você fala, então 9h da noite em Tóquio. Se eu contar aqui, vai
contabilizo a hora, só que mudo a data. Por quê? Porque quando for dia em Tóquio, em voo cover, vai ser noite. Fez sentido? É essa organização que é um pouco complicada. Então, tipo, se na matemática aí que o Guilherme fez, a gente ia chegar às 8 horas da manhã em Tóquio, seria 8 horas da manhã, só que do dia seguinte. Seria 8 horas. Seria 8 horas do dia seguinte. Você vai incluir, nesse caso aqui, né? Deixa eu ver. Você incluiria 24 horas ou você reduziria 24 horas? Nessa situação. Incluiria, né? Porque o sol nasce a leste. Você somaria 24 horas? Não sei, professor, eu acho que é somar. Tá. Eu acho que reduziria. Complicado, né? Sabe por quê? E esse assunto é a parte mais complicada da temática da aula. Deixa eu pegar uma folha aqui para representar de um outro jeito para vocês. Estão comigo? Sim ou não? Sim. Então vamos lá, ó. Tô com uma folha aqui, peguei do caderno ali, tranquilo, tá até com a rebarbinha aqui. Como a gente vai representar esfera terrestre. Adivinha qual é essa linha que divide o planeta em leste e oeste? Qual é o nome dela? Da dobra que eu fiz. Meridiano. Tranquilo? Então vou escrever aqui, ó, GMT. Só para a gente organizar. De acordo com o campo visual de vocês aqui é leste, sim ou não? Ou estou equivocado? Sim, tá certo. Tá certo? Então vou escrever aqui leste. Tranquilo? Com L aqui, dá para visualizar? Beleza. Dá sim. Beleza? E o oeste eu vou fazer bem maior para ficar mais fácil de visualizar, então. Demoraram muito aí, acho que não estava visualizando. Fiz uma bagunça aqui do oeste. Pegou? Uhum. O que eu vou falar para vocês é o seguinte. Vai depender do referencial que a gente vai estar utilizando para resolver uma determinada questão. Você não vai poder utilizar esse mapa aqui e decorar esse mapa para entender essa linha de internacional de mudança de data. Por quê? Porque você vai imaginar o planeta enquanto uma esfera, correto? Sim ou não? Correto. E que, portanto, a linha internacional de data é essa, vai corresponder à faixa dessa junção aqui da folha, do oeste com o leste. Sim ou não? Uhum. Beleza? Logo, dependendo da questão, você vai ter que olhar como referência dessa maneira como está aqui para você. É aí que bagunça nossa vida. Estão conseguindo visualizar? O leste está para onde? Está na sua direita ou está na sua esquerda? Esquerda. Entendeu? Aí bagunça bastante a nossa vida. Estão comigo até aqui? Uhum. Beleza? O raciocínio que a gente vai seguir seria o seguinte, ó. Aí você vai ter que abstrair lá na hora se cair. Vai ser uma questão de nível de dificuldade elevado. Se eu for de leste para oeste, nesse cálculo aqui, eu somo 24 horas ou eu reduzo 24 horas? Reduz. As minhas apostas é somar, hein? Vamos fazer uma aposta. De leste E aí? para oeste, reduz. Por que reduz? Eu penso pelo seguinte, se a gente está no meridiano de Greenwich e a gente vai para Tóquio, a gente aumenta horário. Então, tecnicamente, se você voltasse para você vai estar seguindo a rotação aqui. Seria. Você vai estar seguindo a rotação, é isso? Isso. Se você seguisse a rotação e passasse a linha internacional, tecnicamente Vancouver é antes do meridiano de Greenwich, então é menos. Sendo menos, faz sentido reduzir 24 horas. Reduzir 24 horas. E se você cruzar de oeste para leste?
Aí aumenta 24 Aí horas. aumenta 24 horas. Permanece o cálculo da hora, muda a data. Beleza? Estão comigo? Beleza. Essa é a parte mais complicada da aula. Fora isso aqui, é tudo mais tranquilo. Ô, professor, tem como dar outro exemplo de horário usando essa É verdade, eu questão me aí? perdi aqui. Só para... Por exemplo, vamos supor que você esteja em Tóquio. Então, vou desenhar Tóquio aqui, no limite. Pode ser? Beleza. Aqui, ó. Aqui tá para escrever no Tóquio. Ok. Beleza? Beleza. Aí você vai fazer esse movimento de Tóquio para Vancouver. Vou escrever aqui, tá? Vou escrever Vank só, para não precisar escrever tudo. Sobe um pouco a folha. Opa! Ah, beleza. Fez sentido? Fez. Quando você vai sair, por exemplo, estou atravessando aqui Tóquio. Vamos supor que seja, então, 13 horas, que é o horário, se eu não me engano, que vocês utilizaram aí, deram de exemplo de Vancouver. Tranquilo? Sim ou não? Se a Tranquilo. gente seguir aqui o fuso de Tóquio, vai dar no mais 10. Sim ou não? Eu estou correto ou eu estou incorreto? Veja comigo aqui. Isso, mais 10. Vai dar no mais 10. Então, aqui, mais 10 de fuso. Vamos supor que em Tóquio seja 13 horas, beleza? O fuso mais 11 vai ser 14. O fuso mais 12, 15. Tranquilo? Sim. Vim para cá. Aqui vai ser que horário? 16. De que dia? Do dia anterior ou do dia posterior? É esse o raciocínio. Professor, então, tipo, trabalhando com uma data mais concreta, se a gente sai de Tóquio no dia 19, a gente vai chegar em Vancouver no dia 20? A gente vai somar 24 horas ou vai reduzir? É essa a questão. É esse o raciocínio que a gente quer chegar. Eu acho que de Tóquio para Vancouver reduz. E de Vancouver para Tóquio adiciona. De Tóquio para Vancouver reduz 24 horas, você volta para o dia anterior. É. Eu acho também. Seguindo a rotação da Terra. Sim. Então, você Não vai sei. seguir o movimento da Terra, você vai reduzir, você vai voltar no tempo. Mas, cara, você Não, tá me... então. Você tá falando assim, não, então. Complica, né? tá me confundindo. É um assunto muito complicado. Oi? Mas não é mais fácil associar, por exemplo, a gente está no fuso horário de Brasília. Tóquio sempre está na frente da gente. Certo. Então, se você voltar de Tóquio, passar a linha internacional e vir para onde a gente está, você está voltando 24 horas. Não é mais fácil reduzir com o nosso horário? Tipo, para gravar na cabeça? Então, é que não tem o gravar. Esse é o ponto. Quando é cobrado esse tipo de assunto, ele é cobrado o raciocínio, não necessariamente a maneira como referência. Você pode usar como referencial Brasília aqui para chegar nessa ideia, mas na hora de fazer um exercício, e quando cai um exercício desse, ele é um nível de dificuldade elevado, na maioria das vezes, por conta da maneira como é escrito às vezes. Então, estou atravessando a linha internacional de data de leste para oeste. Estou atravessando a linha internacional de data de oeste para leste. Professor, Aí você fala, mas eu de oeste para leste como? Aí você vai ter que imaginar o raciocínio da folha. Oi? tem várias pessoas falando que ainda não entendeu. Tem como você dar uma voltada? Tem, vamos lá. Deixa eu apresentar para vocês de uma outra maneira isso, porque o assunto é complicadinho mesmo. Tá certo? Deixa eu pausar aqui e encontrar uma outra ideia. Professor, só se organizar, né? Perdão, pode falar. Nessa parte de pensar que lá vai estar mais adiantado, seria porque o sol nasce lá e do outro lado ainda está de noite? Seria por quê? Repete? Porque o sol está nascendo lá no leste e no oeste ainda está de noite, então lá eles estão começando o dia antes da gente. Mais ou menos. Olha uma imagem que eu peguei aqui, talvez facilite a representação melhor do que a maneira como eu estou
falando aqui para vocês. Deixa eu só compartilhar novamente. Vamos lá. Esse é o assunto mais complicado, tá? O objetivo era travar mesmo o raciocínio aqui. Então, Professor, só para me organizar aqui nas anotações, basicamente o que a gente falou é que a cada 15 graus passa 1 hora, né? É uma faixa de 1 hora. Lembrando que essa faixa é flexível de acordo com cada país. Só esse é o raciocínio. Mas no cálculo a gente vai trabalhar com 15 graus. Olha que ideia interessante. Aqui. Estão observando o Pacífico? A imagem não é de qualidade muito, muito, muito elevada, mas vai facilitar nosso raciocínio. Sim ou não? Sim, estamos visualizando sim. Ó, 8 horas, 9 horas. Estão observando o país aqui embaixo? Nova Zelândia? Sim ou não? Sim. 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 Aqui, de acordo com esse mapa, você consegue reconhecer que aqui é leste? E que aqui é oeste? Sim. Sim, por quê? Porque você está vendo o território dos Estados Unidos aqui. O Alasca, sim ou não? Então, se eu estou no Alasca, na data de segunda-feira, e cruzo, olha o movimento, presta atenção no movimento, de oeste para leste, o que eu faço com a data? O que aconteceu aqui? Foi 24 horas a mais. Pegou? E se eu vou de leste, Nova Zelândia aqui, território aqui, Sibéria e tudo mais, para oeste, se eu vou de B para A, representando, o que acontece com as horas? Menos 24. Tranquilo? Essa é a regra. Peraí, por que é mais 24 e menos 24? Ó, representando aqui, segunda-feira no Alasca, 9 horas. Na faixa, se eu trocar a transição aqui, 165 para o 15, 9 horas, 8 horas, só que eu estou na terça-feira. Se eu fizer esse movimento, nesse sentido, portanto, de oeste para leste. Ah, tá. Tudo bem? Uhum. Percebam que está parecido um pouco com o desenho que eu utilizei aqui, com a folha, na organização. Aqui, oeste, aqui, leste. É essa organização que você precisa ter. Se eu for de leste para oeste, se eu for de B para A, eu estou saindo das 9 horas e estou indo para 9 horas. Só que o que aconteceu com a data? Reduziu 24 horas. Pegaram? Ficou mais fácil com essa imagem? Ficou. Tranquilo? Então, basicamente, aquela questão que você tinha colocado pra gente de Vancouver a Tóquio vai ser 24 horas a mais. A gente sai hoje na segunda-feira e a gente chega na terça lá. Exato. E se fosse de Tóquio a Vancouver, a gente chegava no domingo. Exato. Beleza? Fechou. Fechou? Ô, professor, então para eu fazer essa conversão das 24 horas, eu tenho que calcular até o grau dessa linha vermelha e depois fazer as 24 horas, né? Dependendo da questão. Aí para depois você fazer 24 horas. Sim. Ah, beleza. Se ele te der um mapa semelhante a esse, te der a data e não colocar a hora aqui, ele vai falar assim, ó, os 135 graus, por exemplo. Vamos supor que aqui seja, ó, se aqui é 9, aqui 10, aqui 11, certo? Uhum. Então ele vai colocar aqui 11 horas. Que horas vai ser na Nova Zelândia e que dia? Ele vai perguntar dessa maneira. Qual é o dia e as horas de Nova Zelândia? Para te confundir. Aí vem o raciocínio. Aí que você tem que incluir o raciocínio. Ah, beleza. Tranquilo? Uhum. Posso avançar? Foi a parte mais complicada. Dúvidas no chat? Posso avançar? Professor. Foi? Se essa parte aí, você basicamente vai estar, entre aspas, voltando no tempo. Se você cruzar vamos supor, a linha da América para Alasca, você vai estar basicamente voltando no tempo. Sim. Então, galera... seria 24 horas a menos. Porque você vai contabilizar o restante das 24 horas no restante do globo. E aí, quando você fizer a conta e desmembrar tudo isso, vai permanecer com as 24 horas, entendeu? Assim, mas, para qual lado da
24 horas a mais e a menos, isso que eu não entendi bem. Ó, Se você vamos lá então. for da América pro Alasca, vai dar 24 horas a mais ou a menos? Aqui eu tô em segunda-feira nas 9 horas, na representação. Beleza? Aqui em A. Estou indo de A, então estou indo da porção da América para a porção asiática. Estou fazendo esse sentido aqui então. Beleza? O que acontece? Eu somo 24 horas. Descubro a hora que vai ser aqui e somo 24 horas, para somar um dia. Se eu fizer um movimento contrário, da Ásia para a América, então vou sair em um determinado dia, em uma determinada hora, cruzando a linha, eu estou diminuindo um dia. Ah, sim, entendi. Pegou? Mais alguma dúvida? Sim. Mas não é especificamente por causa do sentido que você está adotando, né? Na verdade, é porque você está indo de leste para oeste ou de oeste para leste. Sim. Sim. Beleza? Tranquilo? Fechou? Teve uma pergunta no chat que perguntou o porquê soma as 24 horas. Porque se a gente desmembrar o restante do fuso aqui, a gente desorganiza as 24 horas, se não somar e se não diminuir. E aí, um outro padrão, né? Uma outra definição, a linha internacional de mudança de data. Certo? Uma coisa que eu preciso pontuar aqui para vocês. É um termo que vem da matemática, que é a angulação oposta ao meridiano de Greenwich, a linha internacional de mudança de data. Concorda comigo ou discorda? No seguinte sentido, o meridiano de Greenwich é o 0 graus, a linha internacional de mudança de data não é o 180 leste com o 180 oeste? Sim ou não? Sim. Então, é a posição oposta ao meridiano de Greenwich. Tranquilo? Eu perdi o raciocínio, professor, vocês conseguem... Então vamos lá, deixa eu voltar aqui, acho que fica mais fácil. Está visualizando o meridiano de Greenwich? Sim. Sim? Você concorda que a linha internacional de mudança de data aqui, e a linha internacional de mudança de data é o casamento dos 180 graus leste com 180 graus oeste? É a junção desse valor angular? Aham, é das 360. Para dar os 360, né? Então, se eu imaginar, então, meridiano de Greenwich, a angulação oposta ao meridiano de Greenwich vai ser a linha internacional de mudança de data. Sim ou não? Sim. Tem um nome matemático específico para isso. Já ouviram falar? Caiu uma questão da Unicamp há um tempo atrás. Não. Não? Se eu não me engano, o termo é antípoda. A posição oposta a um determinado ponto de referência. Beleza? Beleza. Beleza? Posso avançar para o exercício? Para a gente consolidar isso com exercícios? Que já foi um tempo grande de aula. Sim ou não? Guerreiros e guerreiras dessa segunda-feira, que aprenderam os horários, linha internacional de mudança de data, movimento de rotação, movimento aparente do Sol e tudo mais. Só que é só uma representação, tá? Do Observatório Real de Greenwich, onde a convenção, só para a gente visualizar a referência, né? A Convenção Internacional 1884, que foi realizada nos Estados Unidos, em que o meridiano passou a ser o meridiano de referência. Professor, vai cair isso na minha prova? Não, só uma informação a mais aqui para vocês. E não podemos esquecer do Brasil. Olha os fusos do Brasil. Que importante. Qual é o mais importante dos 4? O de Brasília? O de Brasília. 3. Esse aqui, com toda certeza. O 3, então, você vem aqui, ó, menos 3 horas GMT.
menos 3 em referência ao meridiano de Greenwich. E esse aqui, menos 2. E esse outro fuso, menos 4. Beleza? Então, esse menos 4 é 1 hora a menos do Em que... relação a Brasília, e 4 horas a menos em relação a Londres, em relação a Greenwich. Igual a região do Acre aqui, e uma porção do Amazonas. Eu tenho menos 2 horas em relação a Brasília. Então, por exemplo, vocês assistem BBB? Ou não? Pelo Instagram. Pelo Instagram? Vocês não estão assistindo? Vocês assistem o jogo Uma do pessoa com a Corinthians? câmera ligada. Tem alguém com a câmera ligada? Os malucos se pegando. Eita. Você tem... Assiste o jogo do Corinthians? Não assiste o jogo? Não. Eu assisto, mas não fala notícia triste, não. Tá. Vamos supor que o jogo do Corinthians, de acordo com o horário oficial de Brasília, começou 17h30. Que horário vai ser no Acre? 3h30? Não. 15h30. 15h30. 15? Ah, tá. 19. 19, tá certo? 19, ó, menos 1 hora. 18, 17 e 30. 15h30. Pegou? Depois que sofreu um pouquinho lá em cima no mapa mundi, o mapa do fuso do Brasil fica easy. Dúvidas? Eu tinha comentado aí sobre a que caiu na Unicamp, como que é? Antípoda. O termo para fazer referência à angulação oposta a um determinado ponto de referência. Ah, entendi. Ô, professor, mas antes dos caras decidir esse negócio aí do Greenwich aí, era tudo desorganizado os horários? Era bagunçado, né? Completamente bagunçado. Não tinha referência. Você tem que imaginar que em 1884, nossa senhora, tinha muita coisa que não foi inventada. Muita coisa a gente inventou até aí, mas muita coisa não inventada. Hoje em dia, muito padronizado, muito organizado, envolve notícias, envolve informações importantes de bolsa de valores, envolve viagens, obviamente em uma situação de não pandemia, envolve muitas questões desse controle, essa padronização da hora. Beleza? Beleza. Posso avançar? Professor, você pode só repetir o que é antípoda mesmo? É a angulação oposta a um determinado ponto de referência. Exemplo, a antípoda do meridiano de Greenwich é a linha internacional de mudança de data. Obrigada. Tranquilo? Geralmente a questão vai perguntar sobre a antípoda em relação à longitude de um determinado ponto. Vamos lá. Questão number 1. Sobre o sistema de fusos horários. É verdadeiro, aqui está faltando um acento, é verdadeiro afirmar que eles são 24. Cada um deles, A, equivale a 15 graus de longitude, B, equivale a 10 graus, corresponde a 10 graus de latitude, corresponde a 15 graus de latitude, estabelecido de acordo com a linha do Equador. A. Por quê? Porque você falou que você falou que é 15 graus de longitude. Porque é 360 graus o círculo no geral e é dividido por cada hora, que é 24 horas, aí dá 15 graus. E por que a longitude não é latitude, não é AD, correspondendo a 15 graus de latitude? Que latitude é horizontal e longitude é vertical. Porque latitude é a distância de 0 a 90, longitude e longitude leste a oeste. Beleza? Beleza. Easy. Sim ou não? Dúvidas? De boa. De boa, de boa, de boa. Apareceu aí no chat alguma dúvida? Não. Tá tranquilo, tá favorável? Vou avançar. Questão número 2. Universidade Estadual de Goiás, deve ser. Um avião decolou do aeroporto da cidade A. Opa, deu a localização da cidade A. 45 graus. O que é W aí? É norte, sul, é leste ou oeste? É leste, né? Não. Oeste. Oeste. É oeste, só que em inglês. Leste em inglês é east. Aí seria E.
Beleza? O senhor pediu só para você retomar a 1 aí no chat. A 1, voltando aqui. De acordo com os fusos horários, é verdadeiro afirmar que eles são organizados em 24 fusos. Qual é o valor angular desses 24 fusos como referência? Aí a gente falou que pode ser 15 graus de longitude, pode ser 10 graus de longitude, pode ser 10 graus de latitude, pode ser 15 graus de latitude, ou ele é montado de acordo com a linha do Equador. Aí, lá no início da aula, a gente afirmou, para a gente chegar nos fusos horários, a gente pega a esfera terrestre, 360 graus, divide pelas 24 horas. O resultado disso vai ser o valor de 15 graus. 360 graus dividido por 24 horas, dá que a cada 1 hora vai corresponder a 15 graus. Mas aí você vai precisar saber se é a longitude ou se é a latitude que eu estou utilizando como referência. Como eu uso como referência o meridiano de Greenwich, meridiano de referência para a contagem das horas, as horas são estabelecidas, os fusos são estabelecidos a partir das longitudes. Então, a alternativa A é a correta. Não a alternativa D, que está falando de latitude. Latitude seria 15 graus ou norte ou 15 graus sul. Longitude, 15 graus leste ou 15 graus oeste. Beleza? Tranquilo. Tranquilo? Tá tranquilo? Tá favorável? Então vamos voltar aqui, vamos para 2. Um avião decolou do aeroporto da cidade 45 Oeste, lembrando que W vai significar Oeste, às 7 horas com destino à cidade B, localizada a 120 graus Oeste. O voo tem duração de 8 horas. O que você faz com o tempo do voo? Você tira da conta ou você soma? Você soma. Soma. Soma no final da brincadeira. Que horas são na cidade B quando o avião pousar? Como que eu inicio a montagem da resolução desta questão? Você pega a hora inicial que você sai, primeiramente, Uhum. e depois você vê o sentido para qual aumenta a latitude, a longitude. A longitude aqui, você está indo para oeste, né? Então, se são 7 horas em 45 oeste, eu vou para 120, o que vai acontecer com as horas nesse oeste aí? Vai estar mais cedo ou vai estar mais tarde? Mais cedo, vai diminuir. Eu fiz as contas aqui, deu 10 horas da manhã. Vai estar mais cedo. Espera aí, você fez a conta, deu 10 horas de que maneira? Vamos lá. Estabelecer. De 45, tipo, da cidade A até a cidade B, é 5 horas de diferença, ou seja, 5 horas mais cedo, é das 2 da manhã, com mais 8 do voo. Tá, é uma maneira de se chegar, mas você pode fazer, por exemplo, dessa maneira aqui, ó. Vou só tirar do ESC aqui. Vocês continuam visualizando, sim ou não? Aham. Você pode fazer dessa maneira aqui, ó. Formatar. Para ficar mais interessante de visualizar aqui. Utilizei como referência, beleza? Aí eu venho, página inicial aqui de novo, e crio essa outra referência. Ah, professor, vou fazer isso com o Word? Não, obviamente que não. Você vai utilizar isso, vai utilizar ou a própria caneta como régua, dependendo do vestibular, não vai deixar você colocar régua, vai utilizar régua, ou você vai no desenho ali, desenha uma linha mais ou menos tortinha, só para você utilizar como referência, e vai contabilizando de acordo com determinado horário, para você organizar suas ideias e conseguir resolver o exercício. Por exemplo, você sabe o horário das 7 horas, sim ou não? Sim. Então você vem aqui, ó, e vai utilizar ele como referência. 7 horas,
Aqui eu estou no fuso 45 oeste. 45 graus oeste. Fez sentido ou não? Fez sim. Aí, vou contabilizar o próximo fuso. O próximo fuso vai ser o menos, vai ser o menos, ó, vai ser o 45 não, o 60 oeste, sim ou não? Sim. Sim. E vai ser 6 horas, né? E aí vai ser 6 horas. E aí você vai contando. Opa, aqui vai ser 6 horas. Aí você vem, opa, e organiza aqui, como 60. Ô, professor, eu peguei o 120, eu subtraí 45, aí o resultado eu dividi por 15, dos 15 graus. Aí o resultado que deu dessa divisão, eu subtraí das 7 horas. Aí deu 2 horas da manhã. Aí complica o seu cálculo. Vamos ver aqui como vai fazer, ó. Organizando dessa maneira aqui, pode levar um tempinho a mais, mas fica muito bem organizadinho, ó. Concorda que 60 mais 15 vai dar 75? Não seria o contrário, professor? Não seria da esquerda para a direita? Como assim da esquerda para a direita? Não, ó, eu estou no 45 oeste e vou ir para o 120 oeste. Vou vir para cá, para oeste. Nesse sentido. Beleza? Fez sentido? Identificou ou não? Identificou? Mais ou menos. Eu vou Tá identificar. vendo? Ó, se a gente for pegar o 45 oeste, você já conseguiu identificar? Quando eu li aqui, eu já falei, horário de Brasília. Eu já imaginei, 45 oeste, horário de Brasília. Eu estou saindo do horário de Brasília e estou indo em direção a um local, o 120 graus oeste. Eu vou estar indo para o oeste. Então, eu vou andar nesse sentido. Nesse sentido aqui, ó. Deixa eu ver como que eu faço para referenciar aqui, ó. Concorda comigo? Aqui eu vou estar indo para oeste. Se eu for para o outro lado, aí para o outro sentido eu vou estar indo para leste. Concorda comigo ou discorda? Concorda. É essa a ideia que a gente vai trabalhar. Professor, está demorando muito para fazer aqui. Desenhando faz muito mais rápido. Sim, com toda certeza. Eu vou colocar aqui assim, ó, para facilitar. Vou colocar aqui, ó. Aqui, 4 horas, 90 graus. Sim ou não? Guerreiros e guerreiras? Sim. Tem aqui, 3 horas, 90 mais 15 graus, 105. Tá. Aí vem aqui, 105 mais 15 graus, olha que bonitinho que vai ficar. 100 e... Ah, localização. Tudo! Sim ou não? Sim. Sim, essa é a localização que eu quero. Então, quando for 7 horas, aqui no fuso de Brasília, na parte da frente. quantas horas vai ser? Em 120 graus oeste. Descobrir a hora, lá vai ser 2 horas da manhã. Não. Sim ou não? Sim. Desculpa, rapidinho. E aí o que você faz? Tudo! O tempo de voo. Soma 8 horas. Pega as 2 horas aqui e vou incluir o tempo de voo. Quanto tempo vai levar de voo? O voo durou 8 horas. 8 horas mais 2 horas. Resposta correta. Alternativa B. Professor, mas aquele raciocínio do Guilherme tava certo, né? Qual? Que ele pegou 45, pegou 120, subtraiu 45 e dividiu por 15. Pegou 45, não, pegou 120, diminuiu. Subtraiu 45. Subtraiu 45, tirou 45 graus, certo? Então, seria equivalente a ele encontrar 75 graus. Isso. Certo? Sim ou não? Certo. E dividiu por 15, que dá 5.
E aí ele descobriu o horário diferente, né? Quantas horas são de diferente, quantas horas menos são em relação a o horário que você obteve aqui, que é o de 45. Aí você chegou, então são 5 horas de diferença. 7 menos 5, 2 horas ali. É possível fazer assim também. Como que eu faço? Eu prefiro organizar dessa maneira que está aqui. Por quê? Porque aí eu tenho certeza que não vai ter confusão. E dessa maneira mais didática também. Eu sou meio metódico nisso. Por quê? Eu vou identificar isso como uma questão dada para mim. Eu preciso acertar ela. E aí eu vou organizar dessa maneira. É um pouco mais lento, mas eu tenho certeza que eu vou acertar. Pediram para explicar um pouco de novo sobre a questão dos graus. Tá. Representei aqui, nesses tracinhos, faixas de 15 graus. Como a gente representou lá naquele outro mapa do IBGE. E aí incluí aqui, coloquei, ó, vou inventar uma linha aqui para eu dividir e organizar de acordo com 15 graus, 1 hora. Ele me deu essa hora e essa localização. E eu incluí essa hora e essa localização aqui. E a partir dela eu vou contar para oeste. Por quê? Porque a minha outra localização que eu quero descobrir a hora está para oeste. E aí eu vou organizar de 15 em 15 graus. Então eu vou chamar isso aqui de fuso. Essa linha que eu estou organizando. Quando for 7 horas no fuso 45 oeste, no fuso 60 oeste vai ser 6 horas. No fuso 75 oeste vai ser 5 horas. E aí, até eu encontrar o fuso que ele me deu, que é o fuso dos 120 graus oeste. Aí achei a hora. Falei, opa, quando for 7 horas no fuso 45, vai ser 2 horas no fuso 120. Fez sentido? Sim ou não? Falaram que não. Professor. Não? Oxi. Então, pede para escrever aí. Escreve para mim a dúvida, para eu conseguir te ajudar de um jeito mais eficiente. Seria equivalente, ó, a utilizar esse desenho aqui, ó, como referência. Professor, Oi? a pessoa não está entendendo porque vai aumentando de 15 em 15 graus. Acho que ela deu a explicação lá. A explicação inicial? Dividido por 24. Tá. Aqui está um mapa de distribuição das horas de acordo com o IBGE, com as 24 horas dividida em fusos horários. Cada fuso horário tem 15 graus, que vai corresponder a 1 hora. Da onde veio isso? Isso vem da divisão da esfera terrestre, 360 graus, por 24 horas. Quando a gente faz esse cálculo, 360 graus dividido por 24 horas, então vai imaginar o tempo que a esfera terrestre leva para rotacionar, né? Movimento de rotação, 24 horas, 360 graus por 24 horas, vai sair esses 15 graus. Então, uma faixa de 15 graus, que a gente chamou aqui de fuso horário, possui 1 hora. Então, eu meio que desenhei isso para eu resolver o exercício aqui, nesse exercício número 2. Então, eu localizei o fuso, que seria menos 3, equivalente a 45 graus oeste. Então, aqui, porção oeste do planeta, essa outra porção leste. Fuso zero, 15 graus oeste, 30 graus oeste, 45 graus oeste. Você vai somando os valores de 15 em 15 graus para a gente conseguir identificar as horas. Então, aqui, Brasília, por exemplo, 45 graus oeste. Beleza? Então, eu usei esse raciocínio para montar algo parecido para organizar e descobrir o horário da cidade B. Então, a cidade B vai ser 2 horas, porque ela está localizada a 120 graus oeste. Fez sentido agora? Ela falou que entendeu, professor. Pegou? Então tá bom. Mais um exercício? Para a gente, tenho mais 2 aqui. Quanto tempo vai até a aula? Vai até agora de pouco, não é? 8h40? Vai até 8h50. 50? Vamos lá, então. Vamos fazer mais
essas duas atividades aqui. Tenta organizar a partir de um raciocínio assim. Tenta organizar, e acredito que vai ficar mais fácil. Vamos lá, ó. Estamos em Greenwich, em Londres, e são exatamente 14 horas do dia 10 de outubro de 2005. Que horas são em um ponto localizado a 45 graus de longitude oeste? Que horário vai ser em Brasília? Se são 12 horas no meridiano de Greenwich, são 14 horas, que horário vai ser em Brasília? Que horário vai ser em um ponto localizado a 60 graus de longitude leste? E que horário vai ser em um ponto localizado 75 graus de longitude oeste? A sequência correta é... O primeiro é 11 horas. Hã? O primeiro é 11 horas. Por que é 11 horas? Menos 3, né? É menos 3 horas do... Você já pegou isso, esse raciocínio. Ou você pode vir aqui, deixa eu só mudar rapidinho. Opa. Só para eu conseguir. O segundo dá 18 horas. O segundo dá? 18? 18 horas. Ó, você pode organizar novamente com esse raciocínio. Obviamente você vai ter que mexer nos valores, né? Posso adotar como Greenwich? Essa hora aqui, ó. Esse do meio aqui eu posso chamar aqui de 14 horas. Estou em Londres. Beleza? Aí eu venho e copio esse ponto aqui, colo aqui para eu indicar Brasília, mais ou menos, né? Se são 14 horas em Londres, que horário vai ser em Brasília, que está localizado no fuso 45 graus oeste? 11. Aí você volta no fuso 15 graus, vão ser 13 horas. Tira o nome da cidade para eu não confundir. Aí vem aqui no fuso. Então, aqui 0, aqui 15 graus oeste. Aqui vão ser meio-dia. Opa! Aqui vão ser meio-dia, porque aqui a gente está no fuso 30 graus oeste. E em Brasília vai ser 11 horas. Chegamos na primeira afirmativa. O que você faz com a A, B e E? A, B não, A, D e E. Guerreiros e guerreiras, estão aí? O que você faz? Elimina. Elimina. Sobrou duas possibilidades. Encontrou uma hora, já facilitou muito a vida, não é? Só que você é esperto. Olha o que você viu aqui, ó. Tem um outro valor que está bem próximo do 45. Qual é a diferença angular entre 45 e 75? Aí você bem faz, ó. 45 mais 15, 60. Mais 15, 75. Eu estou 2 horas de diferença em relação ao 45. Então, que horário vai ser no fuso localizado 75 de longitude oeste? 2 horas a menos. 9 horas. Sim, não. 9 horas. Fez sentido? Sim. O que você faz? Eu vou nascer. Qual a alternativa B? Elimina. Vai direto na C. Todo mundo entendeu? Sim. Veja aí no chat se apareceu alguma dúvida. Aí você faz ela aí, ó, muito rápido. Ela aí parece muito complexa, organizou. Bora para outra questão. Você vai gastar tempo em física e química. É ou não é? Entenderam ou não? Guerreiros e guerreiras. Sim. Uhum. Apareceu no chat alguma dúvida? Ou posso avançar? Por enquanto não, pode ir. Posso? Qualquer coisa a gente volta aqui. Essa um pouquinho mais complicadinha, mas ele te deu
um desenho ali que ajudou muito. Da UEL. Ó, ficou aqui o outro parênteses aqui, perdão. Os primeiros relógios baseavam-se no aparente movimento do Sol, na abóbada celeste e no deslocamento da sombra projetada para a superfície de um corpo iluminado pelo astro. Pura física isso aqui, né? Considere que a Terra é esférica e seu período de rotação é de 24 horas no sentido oeste-leste. Então, tem um pedaço da teoria aí nessa questão. O tempo gasto a cada 15 graus de rotação é de 1 hora. O triângulo Brasília, centro da Terra, Lusaka, lá na Zâmbia, forma, em seu vértice central, um ângulo de 75 graus. Beleza. Então, a distância angular entre Brasília e Lusaka, na Zâmbia, é de 75 graus. A hora marcada em Lusaka, num relógio solar, quando o Sol está a pino em Brasília, é... O Sol a pino, vocês já ouviram esse termo? Que horário que é Sol a pino? Meio-dia? Meio-dia. Então, o que ele está te perguntando? Quando em Brasília for meio-dia, quantas horas são em Lusaka? Entendeu isso? Sim. Lusaka, tá para leste ou tá para oeste de Brasília? Leste. Então, lá é mais tarde ou lá é mais cedo? Mais tarde. Mais tarde. Não é? E aí você vai falar, então, meio-dia em Brasília, peguei Brasília como referência. 75 graus de diferença. Aí você vem, 15 mais 15, 30. 30 mais 30, 60. 4. Eu fiz desse jeito. 5 horas. 60 mais 15, 5 horas de diferença. 12 mais 5 dá quanto? 17. 5 horas da tarde, 17. 5 horas da tarde, alternativa? D. D. Pegou? Sim. Fácil. Todo mundo entendeu o raciocínio? Deixa eu ver se apareceu. Se aparecer no chat aí, você me avise. Até agora tá de boa. Tá de boa? Uhum. Eu vou parar de compartilhar aqui então. Eu achei que a nossa aula ia correr alucinadamente, ia ser mais avançada. Eu já estava com outro slide da nossa próxima aula, já estava montado. Inclusive, já mandei para o Thiago. Aí, então, na nossa próxima aula, daqui 15 dias, aí a gente volta a trabalhar com outros temas. Vai ficar um pouco mais tranquilo em relação à conta, não vai ter mais nada, é mais agora conteúdo mais bruto de geografia. Beleza? Então a gente tá adiantado? Não muito adiantado, mas a gente consegue ir caminhando aí para dar conta dos temas. Certo? Dúvidas? Certo? Muito obrigado pela participação, pelas dúvidas. O pessoal mandou